Meu nome é Valmir Rocha, sou fisioterapeuta. Eu trabalho na área da fisioterapia já há 18 anos. Eu me interessei por essa área porque quando eu era mais novo, meu pai ele fazia massagem na gente. E eu adquiri aquela habilidade que ele fazia, eu aprendi, ele me ensinou e eu comecei a fazer massagem nele, fazia massagem nele toda noite. Toda noite ele me chamava, falava, filho, vem, me chamava, né, para eu fazer massagem nos pés dele e eu fazia nele, na minha mãe. E virou uma constância. Todos os dias, antes de dormir, eu ia lá e fazia massagem no meu pai. E era interessante porque eu via uma melhora, eu sentia que ele relaxava muitas vezes, inclusive ele dormia, ele conseguia dormir. E de lá para cá eu me interessei muito, né, a respeito do toque, de usar as mãos para tratamento. Eu aprendi a fazer massagem, né, com uns 12 anos e fui adquirindo essa habilidade. E gostei, me sinto bem quando no toque, com um simples movimento a pessoa se sente bem. E tem uma energia também, né? Uma coisa muito boa nisso. Olha, os casos mais graves, principalmente coluna. Coluna, casos de hérnias de disco. Por exemplo, tem casos onde a pessoa perde realmente o movimento, por exemplo, o movimento das pernas e o movimento dos braços. Chega a perder movimento, chega a perder sensibilidade das mãos. Então tem casos que muitas das vezes é cirúrgico. Nós que somos fisioterapeutas, é muito gratificante para a gente, né? Para mim é muito gratificante quando o paciente ele já está com encaminhamento cirúrgico e antes do tratamento cirúrgico, que é o pré-cirúrgico, eu consigo fazer uma correção, ou seja, com o tratamento pré-cirúrgico eu consigo tirar ele da sala de cirurgia. Ele não precisa mais fazer cirurgia. E nesses casos onde eu consigo realmente eliminar a cirurgia, a pessoa não precisa fazer a cirurgia, isso é muito gratificante, porque evita uma série de situações. E muitas vezes nem são casos realmente cirúrgicos. A gente consegue um tratamento convencional, que é como nós chamamos. Com esse tempo de profissão, eu comecei a observar algumas coisas pela prática clínica. E uma das coisas assim, que eu vi mais importante era quando o paciente vinha comigo fazer um tratamento e ele voltava com a mesma dor, o mesmo problema. Então eu percebi que o paciente ele não fazia aquilo que eu pedia, ou seja, ele não seguia a receita que eu passava, dos exercícios e muitas vezes pelo fato do dia a dia, o tempo, o trabalho do paciente, ele não tinha tempo para fazer o exercício e aí voltava com a mesma lesão. Então eu percebi que não é necessário a pessoa fazer um exercício específico para tratar, por exemplo, um problema de coluna. É necessário que ele seja autor ou tenha autonomia do seu corpo. Então, por isso eu criei um método onde, nesse momento agora, eu estou fazendo a minha melhor postura. Nesse momento agora, eu estou conseguindo conversar com você e fazer a minha melhor postura e trabalhar, fortalecer os meus músculos antigravitacionais. Então, o método Postura na Prática, ele é exatamente isso. Eu usar esse método no cotidiano. Eu não preciso parar o que eu estou fazendo, eu não preciso parar de trabalhar, eu preciso fazer o exercício que o fisioterapeuta mandou. Não, o exercício ele é feito hoje, agora, nesse momento, que é o exercício de manter uma boa postura sempre. O nome do método é Postura na Prática. O método, eu pratico esse método há 5 anos. Olha, a característica principal do método Postura na Prática é que você ganha autonomia postural. Eu sou responsável pelo meu corpo. Não é outro profissional que vai ser o responsável pela minha dor. Eu me responsabilizo pela minha dor. Mas então eu tenho o quê? Uma responsabilidade com o meu corpo. Essa é a principal característica do método. O que a pessoa precisa evitar para ter lesões, né, que é o que nós chamamos de prevenção, é importante ter o conhecimento. Porque o que motiva a pessoa a procurar um tratamento é a dor, o medo, a vergonha. E poucas pessoas procuram fazer um tratamento por conta da consciência. Então, assim, eu não tenho consciência, eu tenho que esperar a dor aparecer.
Mas se eu tenho consciência, ou seja, pela informação, e é por isso que eu criei o método, para ensinar o meu paciente. Não adiantava ele fazer um exercício e não conhecer o corpo dele. Ele tinha que realmente conhecer e fazer na prática do dia a dia. O que o método Postura na Prática pode auxiliar é principalmente a respeito das referências do que é uma boa postura. Então, por exemplo, para mim, uma boa postura é aquela capaz da pessoa se manter uma aparência aceitável e manter a postura que ela está precisando fazer por maior tempo suficiente, sem dor ou desconforto. Então, para que a pessoa tenha condição de manter muito tempo sem sentir dor, por exemplo, usando um computador, usando um celular ou ficando em pé, a pessoa precisa principalmente entender as referências do que é uma boa postura. Então, no método Postura na Prática, eu ensino como a pessoa vai entender o que são as referências, porque nós não aprendemos na idade escolar qual é a postura correta que nós devemos manter no nosso dia a dia. Então, nesse curso, nesse treinamento no método Postura na Prática, eu vou compreender essas referências e praticá-las no dia a dia. Então, por exemplo, uma coisa muito comum que todos nós fazemos, usar o celular. Como que nós usamos o celular? Normalmente, nós usamos o celular dessa forma. O que acontece? Nós estamos projetando a cabeça para frente e gerando uma tensão muito grande nos músculos do pescoço. Essa pressão nos músculos do pescoço vão gerar o quê? Lesões, principalmente de hérnia de disco. Hoje em dia, esse tipo de postura é considerado síndrome de pescoço de texto. A síndrome de pescoço de texto já é considerada na Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. Então, muitas pessoas, principalmente jovens e adolescentes, já estão apresentando hérnia de disco por conta dessa postura. Por que nós não usamos o telefone nessa posição? Podemos utilizar o telefone nessa posição, porque nessa posição eu estou mantendo a referência de uma boa postura. Não quer dizer que é proibido usar dessa maneira, mas usar dessa maneira por longo período de tempo vai gerar lesão, isso é fato. Então o que nós precisamos fazer? Conhecer qual é a postura correta e manter. Mas para manter é necessário treinamento, é necessário repetição, hábito. Para se criar um hábito é importante fazer um treinamento, que é a proposta do método Postura na Prática. As maiores doenças mecânicas que acontecem no nosso corpo são hérnia de disco, cervicobraquialgia, tendinites em diversos locais, por exemplo, tendinite de punho, tendinite de ombro. Existe as lombociatalgia, que eram as dores irradiadas no nervo ciático, torcicolo, por exemplo, a pessoa tem torcicolo. Mas o que mais esse tipo de postura gera é desgaste, por exemplo, na coluna vertebral. Então, desgaste articular, desgaste do disco intervertebral, isso gera muito desconforto para o paciente. A mensagem que eu deixo para a pessoa que está assistindo esse vídeo, que ela acesse o nosso site, contrate o nosso serviço do curso Treinamento Postura na Prática e adquire consciência postural. Com consciência postural, autonomia do próprio corpo, eu evito dores e desconforto hoje e amanhã, principalmente no futuro, evitar lesões graves da coluna. Vem comigo que a gente se encontra nesse curso.